Olá, boa noite. São 18 horas, mas já está escurecendo. E estamos aqui para mais uma live na rede de sociometrista. Hoje nós vamos receber a Rosângela Zarza e vamos falar sobre saúde no trabalho, né? Saúde integral, bem-estar, temas que são super importantes neste momento que a gente está vivendo, com a pandemia, com mudanças muito acentuadas e importantes para o trabalho. O nosso tema vai ser abordado por mim, por Natália e por Rosângela. A Natália Giro entra daqui a pouco, a Rosângela Zarza já entrou, acabou de solicitar, nós vamos estar recebendo. Vou repetir novamente, essa é uma rede de profissionais do psicodrama, e a gente chama Rede de Sociometrista, e hoje a gente tem o prazer de receber aqui uma parceira, amiga, colega de trabalho, que é a Rosângela Zarza. Oi, Rô, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Tá, tudo bem. Eu estamos começando agora. A gente começa a conversar um pouco, fazer um aquecimento, como nós psicodramatistas gostamos de falar, né? A gente vai se Aham, aquecer para o nosso bate-papo, para ver se Natália entra, para a gente começar juntas nós três. Ela ainda não entrou, mas de qualquer forma, vamos conversando sobre o nosso tema, tá que bom. é um tema bem. A saúde da dor é um tema bastante tradicional. Rô, eu fiz o meu mestrado em qualidade de vida no trabalho. Isso já há bastante tempo. Mas a área de assim, formalizada de estudo de qualidade de vida no trabalho, ela já é forte desde a década de 90 aqui no Brasil, né? Assim, todos os estudos da área de organização, de saúde do trabalhador, vêm evoluindo, e eu acho que agora, com o século XXI, ele deu uma eclodida, né? Por isso que a gente fala de saúde integral. É verdade. É um prazer imenso estar aqui junto com você, né? A rede. Obrigada para as pessoas. Eu vi que o Wesley está aí, não dá para ver todo mundo que entrou, né? Wesley, bem-vindo, bem-vindos, né? E é um prazer Gabriel grande. tá aqui, Gabriel também Gabriel, vocês estão me ouvindo direitinho? tô. Tá. É que sumiu aqui para mim, por isso que eu estou perguntando. Então, essa questão da qualidade, né, da qualidade de vida, saúde e bem-estar. Eu lembro quando você fez, eu acho que ainda estava no curso de psicodrama, se eu não me engano, lá na SOPSP, na PUC, no convênio. Verdade. Na época, eu até lembro que quando eu fui fazer, na verdade, o psicodrama para trabalhar com desenvolvimento, porque eu me encantei, né, na verdade, com essa questão da socionomia e todas as possibilidades que eu poderia atuar com desenvolvimento. E eu estudei um pouco mais essa área de qualidade de vida e funcionalidade humana quando eu fiz um curso da Unesp de funcionalidade humana com a Luísa. Foi muito legal, foi um curso de aperfeiçoamento. E aí eu estudei um pouco a CIF, estudei as áreas da qualidade de vida e eu pude perceber, e foi daí que eu entrei em contato mais direto com essa área da saúde integral, né? Que na verdade a gente considera todas as dimensões, a física, a psicológica, né, que alguns falam a mental, a social, né? A OMS também é espiritual, que na verdade a gente acaba incluindo essa área em todas essas dimensões, que tá dentro da área social. Então, quando a gente não está bem fisicamente ou mentalmente, e aí uma área vai afetando a outra. Então, é por isso que e isso vai afetando como a gente administra o estresse, nós nos relacionamos e como a gente faz as nossas escolhas. Agora estamos com o time completo. Eu, você e Natália. Oi, Um Natália. time
Um time vencedor e agradabilíssimo, né? Eu tô com o tom aqui, tô me ajeitando. Vamos ver se deu certo agora. Tá Vocês estão me certo. ouvindo? Ah, eu também Estamos. tô ouvindo bem vocês. Nem sempre a tecnologia ajuda. Vou ter que voltar ao velho e tradicional fone com fio. Tá, eu deixei o meu aqui do lado, porque se tiver algum problema eu também vou ter que optar por ele. Então vamos assim, oficialmente, a gente já começou, Nath, enquanto você estava entrando, a gente já estava falando um pouquinho, e agora oficialmente a gente começa, né? Então eu sou Mara Sampaio, sou psicóloga, trabalho, né, basicamente com desenvolvimento de pessoas e de equipe de cultura na área organizacional, e a gente nesse dia especial que nós estamos agora encerrando o mês de setembro, a gente vai falar, né, de saúde integral e bem-estar das organizações. E aí eu vou pedir para vocês duas se apresentarem agora também, apesar da Rô e eu já estavam falando, mas vamos fazer uma apresentação formal para quem está aqui com a gente conhecer melhor, né, o nosso perfil, falando um pouco do psicodrama na vida de vocês, né? Como é que foi o psicodrama na vida de vocês? Bom, eu conheci o psicodrama, na época trabalhava, tive uma carreira em empresas, mais de 18 anos. A última empresa que eu trabalhei foi a Telefônica, mas eu tinha conhecido algumas psicodramatistas na Allianz, que era a AGF na época que eu trabalhei lá, 99. E aí, quando eu resolvi fazer mudança de carreira, eu escolhi a área de desenvolvimento e eu fui buscar uma metodologia que tivesse mais a ver com o meu estilo. E né, dessa forma eu escolhi o psicodrama, porque eu entendi que era uma metodologia que ela é muito rica e que ela podia ajudar nessa transformação, nessa outra carreira que eu ia atuar. E eu estou muito feliz como psicodramatista. Bom, eu sou professora de teatro, então o teatro me levou a conhecer o psicodrama. Eu sempre trabalhei com a formação de não atores, né? Então, por meio das aulas, eu sempre ouvia comentários assim: você precisa conhecer o psicodrama, você precisa conhecer. Fui, né? Busquei a pós-graduação e gostei, me encantei, né? Consegui perceber que muitas das coisas que o teatro havia me ensinado, no psicodrama, eu tinha nomes, né? Isso foi um encontro muito positivo. E a partir, né, da formação da pós-graduação, eu me interessei em ser professora, né? Estar como professora de psicodrama. Aí eu fui buscar o nível que a gente chamava, né, de educação continuada, que é para se formar como programatista didata, e depois a última formação como supervisora em psicodrama. Então, hoje, o psicodrama ele me leva não só para as aulas de teatro, mas ele me leva também para trabalhar com profissionais, tanto dentro das empresas, como também dentro de instituições em geral, em escolas, né, na área de educação. É verdade, potencializa os nossos papéis onde a gente coordena grupo, convive com pessoas, né? Então, tanto numa carreira interna de coordenação de equipe, quanto externa para desenvolver e ajudar uma organização, seja ela escola, hospital ou empresa, no desenvolvimento de pessoas, né? Então, metodologicamente, como diz a Rô, né, Natália, metodologicamente uma intervenção muito fácil, porém profunda, né? Ela é simples porque ela fala do cotidiano, do que é da essência do ser humano, que é a capacidade de se relacionar e a busca da saúde, né? A saúde nas relações, a saúde pessoal. E vamos aproveitar, Rô, já que falei de saúde, vamos então trazer da sua bagagem, da sua experiência, quais são os principais elementos do que a gente chama de saúde integral que é importante para as organizações, né? Porque para a gente é importante, para a pessoa é importante, pensando na saúde individual. Mas como é que, para as organizações, quais são os elementos que são importantes quando a gente fala de saúde integral?
Então, eu tenho percebido ao longo desses 2 últimos anos, inclusive por conta até da pandemia, e aí eu estou num grupo de estudo da BRH de saúde e bem-estar, então eu participo de vários fóruns, a gente vem estudando esse tema já há bastante tempo, 2 anos pelo menos. E a gente percebe que mudou bastante do ano passado para cá. Então, antes se olhava muito para a questão mais física, a parte biológica, olhando essa questão da alimentação, da nutrição, de promover atividade física. Agora, a gente percebe que tem um estímulo que permeia todas as áreas. Então, permeia a área biológica, a física, permeia essa área psicológica, né, a emocional, a mental, e também a área social. Algumas empresas estão fazendo vários projetos e várias ações, algumas mais pontuais, com ações de sensibilização, rodas de conversa, mindfulness, mas assim, a gente percebeu que teve um boom, né? A saúde mental, mental e o bem-estar, considerando essa questão dos pilares biológico, físico e social, ganhou os holofotes com a pandemia. E nós vemos muito mais ações, desde aquelas menores até as processuais de jornadas. A gente percebeu mesmo, né, Natália, como que essa pandemia começou a solicitar, a demandar maior atenção para a saúde mental, e aí faz essa composição que a Rô colocou, né? Se antes o holofote era a saúde física, e agora, somando com o mental, ela complementa as relações de trabalho, né, as relações sociais dentro do ambiente de trabalho, para poder melhorar. Natália, e aí você, como é que você está vendo isso na pandemia? Como é que você viu essa guinada das organizações dando mais atenção para a saúde integral das pessoas? Eu percebo que aqueles que não quiseram, né, se atentar antes da pandemia como uma necessidade, como algo que era tão importante, com a pandemia não tem como fugir, né? Encarada, é como se a pandemia revelasse, né? Olhem para, né, os profissionais, olhem para os colaboradores, olhem para as pessoas como seres assim que eles são um conjunto, né? É emoção, é razão, né? É o corpo físico, são as relações que são estabelecidas. Então, assim, não dá para a gente fragmentar e trabalhar com fragmentos, mas sim com a complementaridade, né? Então, eu vejo que as empresas, elas foram buscar, eu particularmente pude presenciar, né, momentos muito felizes de empresas que começaram a desenvolver ações voltadas para essa conexão, né, do ser integral e respeitando as relações. Então, a família, né, respeitando todos aqueles aqueles sujeitos, né, que fazem parte, né, da vida do profissional. Não ele como um ser sozinho, né, mas ele ser relacional. Eu vou dar uma de professora agora, né? Só um pouquinho, Rô. Dar uma de professora agora. O átomo social, né? Como o psicodramatista chama. Era só para poder localizar os nossos colegas que estão aqui participando. Quando a Natália fala das pessoas que estão em volta, que são importantes para o profissional, é o que a gente chama do átomo social. Então, não vem o indivíduo sozinho, mas vem com todas aquelas pessoas que fazem parte, que são importantes para a identidade dele, né? Rô, você ia falar. Eu ia falar exatamente isso, que era a questão de você incluir todas as pessoas do hall. Então, muitas empresas promoveram vários eventos, lives, trouxeram médicos para falar sobre Covid, para falar de assuntos, de vários assuntos, para deixar as pessoas mais calmas, incluíram a família, tem algumas que incluíram até outras pessoas, então tem muita coisa bacana acontecendo.
Algumas coisas que não na minha opinião, né, que não era por descuido, né, da gestão de pessoas, da área de gestão de pessoas ou de cultura, e que estavam fora, né, do radar da empresa, meio para preservar, né, o que é da vida privada do meu trabalhador, o que é do que eu tomo conta aqui para não interferir nessa vida privada. Como disse a Natália, eu acho que a pandemia fez, né, foi um arraso tão grande que a falta de limite do que era o privado e do que era de trabalho, do que era a vida familiar, a vida social e de trabalho, que houve esse avanço, né? Eu acho que a responsabilidade das empresas no sentido de atuar como parceira do seu trabalhador para poder manter, né, um mínimo de calma e serenidade para trabalhar como você colocou, Rô, eu acho que fez muito dessas práticas avançarem, modificarem, entrarem para dentro de casa, entrarem nas relações pessoais, entrarem nas relações sociais, né? E de uma certa forma, não foi invasiva, né? Foi de parceria, foi de cuidado, né? Sim. E aí, e aí as suas práticas, né? Que você falou que faz parte do grupo de recursos humanos, o que tem sido feito, né? Que é um diferencial e que é importante para que a gente aprenda a lidar de uma forma diferente com a saúde dentro das organizações. Quais projetos que você tem, que você conhece, que estão sendo feitos e que tem a ver com esse nosso olhar de psicodramatista, né? De sociometrista? Então, tem muitas coisas. Eu tenho conversado com muita gente, feito benchmarking, até inclusive para oferecer os projetos, né? Às vezes uma vivência mais pontual. O que a gente tem percebido é que o que cresceu muito na pandemia foram algumas assim rodas de conversa. Então, a gente é chamado como psicodramatista para fazer uma palestra, para fazer uma sensibilização, trabalho mais pontuais. Algumas empresas estão até olhando mais para uma jornada processual. Mas neste momento da pandemia, muitas decidiram investir em plataformas de atendimento psicológico, né? Algumas plataformas que oferecem um atendimento psicológico. Algumas estão oferecendo, então, alguns projetos mais com as lideranças, então, focando mais, por exemplo, no caso do nosso trabalho, a gente tem entrado mais pelas vias de trabalhar com a liderança, fortalecimento de cuidar desses líderes que ficaram, né, assim, extremamente... Como que eu faço agora? Como que eu vou gerenciar minha equipe? Perdidos mesmo, né? Todos nós ficamos perdidos. Então, a liderança que tem um ritmo acelerado de condução, com certeza se sentiram perdidos, né, no começo. Ficaram perdidos no começo, pediram muito ajuda, apoio. Então, com essas pessoas, a gente trabalhou bastante essas vivências com trocas. Então, como a gente usa muito essa atividades práticas que estimulam os diálogos, né? O olhar para o eu comigo, o eu com o colega e o nós, né, dentro de uma cultura que você tem a cultura da empresa, mas ao mesmo tempo eu estou trabalhando de casa. Então, como fortalecer essa cultura, né? Estimular essa cultura então, a liderança fazendo a fomentação dessa cultura para tornar esse ambiente, mesmo que eu esteja trabalhando de casa, estimular também a autorresponsabilidade, né? Mesmo sendo um líder de longe, como que eu estimulo um ambiente de segurança psicológica? Porque os bastidores, as relações, os conflitos, eles mudaram de espaço. Eles continuam. Eles continuam onde? Nos WhatsApp, né, dentro de outros contextos. Mas eles não acabaram. É verdade. Você sabe que eu estava aqui pensando de um trabalho que eu fiz, né, com um grupo de lideranças, mas foi logo no começo da pandemia que a gente, eu e a Natália, no começo da pandemia, com você foi com jogos, né? Eu e com a Natália, a gente desenvolveu
experimento com todos os métodos, né, dentro do psicodrama. Então, vamos trabalhar com jogos, vamos trabalhar com teatro espontâneo, vamos trabalhar com sociodrama, vamos trabalhar com axiodrama, para poder aprender com essa nova forma de lidar, né, com o serviço, porque nós éramos muito presenciais, né? O psicodramatista é o olho no olho, mão na mão, né? E aí tivemos que desenvolver essa habilidade no virtual. E no começo eu fiz uma capacitação com lideranças e trabalho no virtual e usando toda a possibilidade dos jogos, das vivências, das técnicas que a gente usa. E o mais que eu ouvia no final foi: ai, que bom, porque assim eu posso usar isso com os meus liderados. Então, como eu estava perdido e sem referência do que fazer, como é que eu faço uma reunião de equipe que seja gostosa pela internet, né? E aí o psicodramatista também ajuda nisso, né? Porque muito da forma e da estrutura do nosso trabalho de grupo, como eu falei no começo, é muito simples, ajuda a liderança também, porque é ela que vai lidar com a emoção, né, do seu liderado. A gente não vai estar lá, né, não vai poder ajudar. Ela que vai ter que lidar com essa mudança de atitude, com as ansiedades, com as inseguranças. Então, que ótimo que pode também aprender, né, e usar um pouco do que a gente sabe fazer, eles também poderem usar. Então foi muito legal isso, né, de poder se transmitir a sua metodologia e eles entenderem que era o momento de acolher a pessoa naquilo que não estava sendo acolhida antes, né, que era no seu emocional, que isso também faz parte agora de uma nova visão, né, de saúde para a liderança, né? Então, a gente também acaba compartilhando que os líderes passam a ter essa visão de saúde integral. Né? Não é que o cara chega para trabalhar e pergunta: você está bem? Estou bem. Olha, né? Tá saudável, tá em pé, tá sorrindo, tá fazendo, tá produzindo, tá ótimo, né? E de repente, quando vai para casa, ele, como a Natália falou, desvela uma realidade desse funcionário dele que ele não sabia lidar, né? Que ele não conhecia. Sim. Ô Mara, eu ouvindo você agora, me vem assim, né? Quais são, né? Assim, quais são as principais ações ou ferramentas que a gente tem, né, enquanto psicodramatista, e que contribuem para né, para a abordagem desse tema de saúde do trabalho, do saúde do trabalhador, né? Então, assim, dentro, né, Rô, do que você vivenciou, o que você pode trazer para a gente enquanto ação e ferramenta? Na verdade, as ações, a gente, assim, da mesma maneira, né, que vocês fizeram, eu fiz muito com a Liliane também, a gente logo já assinou o Zoom e a gente começou a fazer os jogos e estruturar, e os jogos, então, trabalhando com jogos, trabalhando com atividades de Word Café, também a gente jogou, fez Word Café, a gente fez as palestras interativas usando o sociodrama, retrama, né, que é uma das possibilidades que a gente usa a retrama para na verdade, a gente faz uma vivência, uma simulação de tem até uma dramatização, e é muito legal porque a gente chegou a fazer até as simulações online, e eles iam tendo os insights, e depois a estrutura, Natália, eu sempre uso a estrutura. Você está ouvindo o que a Rô está falando? Tô, você não está ouvindo. Acho que ela perdeu. Mas, Rô, tá normal o seu som. Pode continuar falando. Tá bom. Então, usei a estrutura do aquecimento, levar para uma atividade prática, compartilhamento, e aí o que eu aprendo com isso, como que eu posso, no meu dia a dia, o que a gente pode fazer diferente com essa equipe. Então, vinha muito essa questão de como lidar com tanto estando no ambiente de casa, mas muita coisa relacionada à comunicação, como que eu dou feedback quando eu não tenho algumas pessoas, então assim, como que eu falo com cada um, como eu identifico se essa pessoa está trabalhando a questão das emoções, de tentar um pouco perguntar como que essa pessoa está também, não só em relação ao trabalho, mas entendendo que aquela pessoa é uma pessoa, se ela está com algum problema em relação
a filho, enfim, fazer uma quebra de estado um pouco, né, nas conversas. Então, muitas coisas, mas muito mesmo relacionado a essa questão do meu papel, né, como que eu faço isso no trabalho remoto, de que forma eu lidero. Então, nesse sentido. Esse conceito nosso, que o psicodramatista trabalha muito, que você falou agora, né, o papel, o conceito de papel, é fundamental que a gente ajude, que quando a gente vai fazer um trabalho em qualquer tipo de equipe, da mais básica até o topo, né, dos gestores de uma empresa, focado no papel, né? É assim que a gente trabalha, né? O que significa isso? Se a gente tiver claro que o ambiente de trabalho é um ambiente onde a pessoa vai ter o papel profissional, é mais fácil a gente começar a entender esses aspectos físicos, né, biológicos, emocionais, sociais e até da própria organização, né, que o papel social ele está vinculado à dimensão organizacional, fica muito mais fácil você ajudar tanto o RH como ajudar a própria liderança ou o trabalhador a se reestruturar com essas mudanças que estão tendo com a pandemia, né? Então, porque a mistura do papel, por exemplo, de pai, de esposa, de marido, de filho, né, com o papel profissional, bagunçou as ferramentas e a forma de se relacionar na equipe, né? Então, de repente, um líder vai fazer sua reunião de equipe, chega o menino atrás e dá tchauzinho, né? E o chefe faz o quê? Dá tchauzinho, o que os outros vão achar? Que ele está desviando do assunto, que ele não está prestando atenção, o pai morre de vergonha, ou não morre, adora que está exibindo o filho, né? Então, são todas essas dimensões que é o não dito nas relações e que no presencial você tinha um certo controle, mais do que controle, um distanciamento, né? Você tinha um distanciamento. Se você fosse levar o filho para o trabalho, isso era programado pelo RH. O RH faz o dia da família, vai visitar o trabalho, né? Agora, com a pandemia, o filho entra no trabalho de surpresa para qualquer um, né? Para o RH, para o chefe, para o CEO, para quem tiver envolvido na reunião. Isso sem contar os gatos e cachorros, né? Que passam pela frente daqui e que muitas vezes que se você nem sabia que a pessoa tinha um animal de estimação, aquele animal de estimação é a relação mais afetuosa dela, né? E a forma com que você lida com o aparecimento da carinha do gato, você pode perder ou comprometer a saúde emocional do seu trabalhador, né? Então, essas dimensões do psicodrama dá conta, quando você foca a questão do trabalho. O que compõe no trabalho o meu papel? E como eu posso considerar os outros papéis, né? Tanto para limpar, para que ele não interfira no papel profissional, quanto hoje, né, não tem mais diferença, não tem mais limite, né? A gente está em casa, está trabalhando, a gente está no trabalho e está dando atenção para o filho, e está dando atenção para a mulher, e isso passou a ser uma dimensão mais aceita. E isso facilita muito com a nossa abordagem, né? Porque a gente sempre trabalhou pensando, né, qual é o papel que você está aqui nessa relação? É a primeira pergunta que a gente faz quando começa um trabalho de grupo. Quem sou certo, eu, Natália? Né? Então, é a teoria de papéis, né? Então, você está falando de algo que é a minha paixão. E a minha grande, né, dentro, né, dos conceitos aí morenianos, para mim, é o que me norteia, né? Em todas as minhas ações, meus trabalhos, eu tenho como o norte a teoria de papéis. Então, estou, assim, amando tudo que você está trazendo. E tem uma questão, falando dos papéis, que eu acho também importante a gente colocar aqui, que tem uma questão, quando a gente fala de saúde e bem-estar, a gente também trabalhar em que papel eu estou, em que momento, pensando no eu comigo, como líder ou como profissional. Porque muitas pessoas confundem, né? Então, assim, eu estou aqui agora no meu escritório, então agora eu estou no papel Rosângela, psicodramatista, estou numa live, né? Então, assim, e estou fazendo
mas que horas eu sou a Rosângela que vou fazer uma pausa para dar uma descansada? Então eu sair desse papel, levantar, tomar uma água, ou tomar um café, ir para um outro lugar, mesmo estando dentro de casa e desligar um pouco. Então esses elementos também a gente trabalhou bastante dentro dessas vivências para que a gente pudesse ajudar a eles entenderem primeiro assim aquela questão de que eu entendendo comigo eu consigo entender também os meus colaboradores, né? E ajuda nessa questão como eu faço a gestão com eles para entender também que ele não vai estar disponível 100% do tempo. E- Posso falar, Mara, rapidinho, assim, uma reflexão? Eu ouvindo assim, né, vocês e pensando assim, tudo isso que a gente vivenciou, né, como a gente falou, a pandemia ela escancarou, né, essa possibilidade da gente olhar o profissional nos seus diferentes papéis, né? Então, é aquele que é como a gente falou, o pai, a mãe, né? Às vezes o avô, às vezes o dono, né, do animal. Então, ele na sua diversidade de papéis, hoje, a gente está tendo uma retomada no presencial, né? Então, alguns grupos que eram online, eles estão começando, né, a voltar à configuração do presencial. E eu, enquanto psicodramatista, e acredito, né, que vocês, a gente acaba tendo esse olhar assim, né? Como é que aquilo que foi revelado, né, no virtual, como é que eu acolho, como eu trabalho, como eu encaminho também, como eu consigo lidar com esse grupo agora, e ele já me traz outros elementos, né, assim, e como que eu dou a continuidade, né, entre esse híbrido também, que muitas vezes ele também está no presencial, daqui a pouco ele vai voltar para o online, para o virtual, de repente. Então, é essa transição e esse conhecimento que a gente, né, acaba tendo, né, da própria socionomia, o quanto ela é para a gente um acalanto, né, para a gente respirar e falar, eu vou conseguir lidar com essa situação, né, eu vou conseguir lidar com esse momento, e o quanto ela é importante para a gente preparar essas pessoas também para a vivência, né, desses ambientes que são diferentes, né, e que ele oscila. Não sei, vocês. Eu estou vivenciando muito isso, gente. Eu queria ouvir se vocês também, enquanto isso envolve o tema, né? A saúde, né? Que a gente está falando aqui. Ô, Natália, eu vi uma pesquisa recentemente que a maior parte dos trabalhadores que ficaram com trabalho em casa, me fugiu o tema agora. Trabalho remoto em casa. Trabalho remoto. Fugiu, desapareceu aqui, deu branco. São mulheres, foram as mulheres na faixa dos 30 anos, né, que conseguiram manter. Que a maior parte dos trabalhadores tiveram uma continuidade, ou revezando, ou diminuindo, mas que teve um trabalho presencial. Eu fiquei bastante impactada, né, porque como eu fui uma das pessoas que ficou dentro de casa trabalhando remotamente, eu falei, nossa, essa é uma nova preocupação. E estou falando isso para concordar com você, é uma nova preocupação. Fui eu que fiquei, não foi a grande quantidade de trabalhadores que ficou dentro de casa. E essa preocupação, essa visão, essa atenção, a atenção que ficou muito voltada para quem ficou em home office, né, agora, se ela não teve, né, se o RH, se os psicodramatistas, se os sociometristas não tiveram essa atenção voltada para quem continuou o trabalho no presencial e para quem passou esse 1 ano e meio, né, num ambiente diferente, mas aí um ambiente organizacional, não da sua função de trabalho, porque ele continuou indo, né, mas as relações de trabalho mudaram, o mundo mudou, as expectativas mudaram. Então, um trabalho mais acentuado a partir de agora nessa relação, porque vai ser conflituosa com quem ficou home office e quem não ficou home office. Quem tem essa perspectiva de mudança e quem ficou lá todo dia indo trabalhar.
né? Então, é uma nova dimensão das relações de trabalho que a gente vai ter que cuidar agora, porque é uma saúde por perspectiva diferente, né? É aquele colega, aquele chefe que ficou um ano sem vir todo dia junto comigo, mas eu vim todo dia, né? E o chefe que não foi, mudou a sua percepção de trabalho, mas que ainda quem está lá não está sabendo como lidar com isso, né? E tem um outro elemento, tem vários elementos dentro desse elemento. Eu estava conversando com uma cliente que eu fiz um trabalho que era para ser processual, então eram vários encontros. E é uma área da saúde. E ela queria dar continuidade, entrou a pandemia, a gente teve que parar. Então, parou tudo. E ela estava querendo voltar, eu falei assim, que a gente tomasse vacinas, né, no presencial, porque aí hoje antes um pouquinho da live, eu fui fazer um contato com ela e disse, olha, o presidente não quer que a gente faça nada agora, mesmo depois da terceira dose. E eu falei, mas que pena, porque o trabalho foi muito bacana. Ela falou, então, e eu preciso fazer alguma coisa, porque assim, esse pessoal está sofrendo muito, porque é justamente essa pessoa o pessoal que não ficou em casa, que trabalhou. E a gente tem o outro contraponto de muitas pessoas, um colega de um grupo de estudo de cultura e organização, que ele pediu ajuda para a gente, que ele não sabe o que fazer, porque ele está com várias pessoas que, ao longo desse 1 ano e meio, mudaram de cidade, foram para o interior, e a empresa não quer nem saber, querem que volte agora, nem ouviu se quer, e aí estão perdendo vários talentos. E ouvindo você assim trazendo, né, essa realidade agora, né, assim, recente aí sua, essa sua formação, né, a formação de psicodramatista, fala um pouco da contribuição nessa formação para isso, né, para esses momentos que você está vivenciando agora, mas também ao longo dos projetos que você já implementou ou que você está, né, em andamento, né? Fala um pouco dessa formação e a contribuição. Tá, eu costumo dizer assim, que os projetos são sempre de acordo com o que o cliente quer, mas na verdade sempre depois da primeira vivência que a gente chama que a gente faz aí um encontro diagnóstico usando a sociometria, avaliando as relações, como que elas estão, né, fazendo, por exemplo, uma atividade, uma vivência, eu gosto muito de trabalhar com valores humanos, que sempre é uma das primeiras vivências que eu gosto de fazer, então eu já fiz muitas dessas vivências na Unesp, que foi assim, carro-chefe para eu desenvolver outros projetos, porque é dessa vivência que você usando aí as etapas do psicodrama, né, que a gente fala, que a gente coloca as pessoas para trabalhar, para estimulando os diálogos, né? Nós conseguimos identificar, fazer um belo diagnóstico com os elementos que nós devemos trabalhar dentro da empresa. E sempre aparece questões de conflitos por meio de relacionamento, que não se trabalha em equipe, enfim, são todos esses alguns elementos que a gente já sabe. E as próprias pessoas acabam trazendo esses elementos, que isso é muito importante, porque aí a gente fecha, porque às vezes a área de recursos humanos ou aquele diretor está falando algo que ele tem a sensação, mas nem sempre é o que ele está achando, tem algumas outras coisas que contribuem. Neste momento, o ideal foi até o que eu falei para ela, se de repente não pode ser presencial, a gente tem como contribuir com vocês na forma online para identificar quais são as dores, o que essas pessoas estão precisando agora de trabalhar, porque ela falou, Rô, eu preciso trabalhar engajamento, como que eu vou trabalhar engajamento? Sabe, Rô, vou complementar você aqui no que eu estava imaginando o que seria possível a partir de agora. Fazer um pouquinho aqui do como é que nós aprendemos, como que o cérebro aprende, né? Isso que você estava falando, o que precisa fazer. O que é o engajamento, né? Você poder propiciar um ambiente que a pessoa tenha um interesse de ir lá porque vai ter alguma coisa nova para fazer, né? Então, você vai aqui pensando na sua cliente, do seu colega que precisa trazer o pessoal de volta, né?
Assim, o pessoal só vai voltar, só vai ter vontade de se engajar, de se interessar, se eu propiciar um ambiente novo, interessante e que proporcione novos aprendizados. E que tipo de aprendizado? Aprendizado de vida, né? Aprendizado de trabalho, aprendizado de relacionamento. Então, a neurociência já não ajuda disso, assim, a gente só desperta o nosso interesse e é agradável aprender quando o ambiente é desafiador e quando o ambiente proporciona emoções positivas, né? Nos aciona nisso. Aí a gente vai, aí a gente adere, né? Aí a gente se atrai. Então, vou falando da sociometria, né? O que faz a coesão, as relações serem positivas e serem fortes, se atrair, né? Assim, como é que eu vou trazer o interesse? O engajamento é isso. Como é que eu vou fazer atrair o meu funcionário de volta para dentro da empresa? Porque ele está lá na praia, ele está trabalhando, né, com o filho do lado, ele comunica. Como ele volta? Eu vou ter que criar, usar a criatividade, usar os recursos que nós psicodramatistas fazemos muito para tornar esse ambiente desafiador. Desafiador com coisas novas, com coisas diferentes e que me estimule a aprender. Né? Aprender aquilo que eu já estou diferente do que eu passei na pandemia. E por isso também, né, o psicodrama nos ajuda a ver isso. Assim, aquilo que se você tem um foco no aqui e agora, se você sabe, né, que a pessoa, quando ela tem o desejo de aprender ou de mudar, isso é sentado no presente, esse 1 ano e meio é passado. Né? Então, ela também já está querendo algo novo daquilo que ela já fez nesse 1 ano e meio. Né? Então, sair dessa zona de conforto, já virou conserva morar na praia e trabalhar. É né? verdade. Então, agora, o que tem de novo e de interessante? Que foi? Eu tenho uma sobrinha que fez isso, ficou a pandemia inteira no interior, na empresa aqui em São Paulo, e ela voltou, né, ontem, e a gente jantando junto, ela falou isso, assim, não, foi ótimo, foi maravilhoso, né, mas eu preciso estar aqui, saber o que acontece em São Paulo, o que acontece na empresa, né, rever as relações, mesmo que o trabalho continue o mesmo, né, já está na hora de eu querer ver coisas novas, me estimular para que haja engajamento. Então, eu acho que não existe receita, mas existe um aprendizado que a gente tem disso, né? Nós só vamos aprender e desejar aprender se tiver um estímulo novo e desafiador para a gente estar no contexto da organização agora, né? Isso Nath, mesmo. nós estamos aqui no finalzinho. Eu acho que a gente já podia, caminhando, você fazer uma inserção, e eu gostaria muito que a Rô falasse dos futuros projetos dela. Rô, vamos terminar você contando os seus novos projetos. Tá Natália, fala sua fala final. Tá. Eu só quero trazer, né, aqui esse apontamento assim, né, que o psicodramatista, né, então quando a gente faz essa formação, nós temos, né, uma validação de um trabalho que envolve o ser humano, né, como a gente falou, esse ser humano integral, né, ele é biopsicossocial, então assim, a gente tem um olhar para essa pessoa com as suas potencialidades, né, com as suas habilidades, mas esse ser que se relaciona, né, que está com o outro, e a partir dessa relação que se constrói, né, esse encontro dele com ele mesmo, dos processos de aprendizagem, e que quando a gente, né, envolve tudo isso, a gente adentra o tema, né, que é o da live de hoje, que é a saúde integral. Então, um psicodramatista, ele atua, assim, no campo da saúde, não necessariamente a saúde como a gente conhece, que ela é só validada por médicos e psiquiatras e psicólogos, né? Então, existe essa seara que compete somente a esses profissionais, mas existe o campo dessa saúde, que ela é um contexto relacional, né? Emocional, ele vem de como ele compreende esses diversos papéis que ele desempenha, né, e dos seus complementares, né, como ele vê sua carreira, como ele se vê, né, nessa posição, né, de trabalho,
E que isso é muito importante que as pessoas entendam, né? O nosso papel, né? Dentro das empresas, dentro, né, das escolas, dentro das instituições, né? Que somos sim habilitados para trabalhar, temos a ética, né? De saber qual é o nosso ponto de atuação, né? Mas que isso se dá muitas vezes assim. A gente tem várias ações. Nós temos aqui nessa rede de sociometristas, né? Nós temos psicodramatistas que desenvolvem mentoria, né? Então, mentoria é um campo que a gente sabe que tem aí uma identidade no mercado. Nós temos psicodramatistas que são coach, então a gente sabe que também é algo, né? Rô é uma delas. E a gente tem psicodramatistas que não têm essa certificação ou outras, mas que a formação de psicodramatista os habilita a trabalhar desenvolvimento de papel. E saúde das relações, né, Natália? Saúde das relações. Que ela está junto, né? Quando a gente desenvolve, né, trabalha na atuação de desenvolvimento do papel, a gente olha esse átomo social, né? Como você trouxe, e isso no campo da saúde. Então, é essa contribuição que eu queria trazer e chamar a atenção das pessoas para a gente cada vez mais validar esse trabalho do psicodramatismo, né, nesse campo, né? Porque às vezes as pessoas falam assim para mim, só vou dar esse finalzinho, as pessoas falam assim, você é professora de teatro, você está trabalhando saúde, né, do trabalhador, como assim, né? Sou professora de teatro e psicodramatista, né? Então o psicodrama me deu, né, com um arcabouço de metodológico que me habilita a isso. Então, essa é a minha fala final, que é muito bom estar com vocês. Muito bom. Na verdade, eu até quero corroborar com essa sua fala de que uma vez eu encontrei uma pessoa e falou, você trabalha na área da saúde? Eu falei, eu trabalho com a saúde das relações, né? Então, eu sou uma profissional especialista em desenvolvimento humano que contribui que as pessoas que os ambientes se tornem mais saudáveis, mas as pessoas também com promoção e prevenção de saúde. E acho que é importante isso que você disse, Natália, porque acho que nosso olhar, nós somos preparados, inclusive, para perceber dentro dos nossos projetos de desenvolvimento, ou quando a gente está atendendo um executivo, que essa pessoa está precisando de um apoio, de uma ajuda, e nós temos uma rede, eu pelo menos tenho uma rede de psicólogos, de terapeutas, e que eu indico para que essa pessoa passe por para que faça realmente, efetivamente, o diagnóstico, pela base que a gente tem, né? Experiência de vida, experiência, enfim, na área. Então, nós fomos preparados para ajudar essas pessoas de uma forma ética a buscar ajuda, mas também acompanhar, não deixar essa pessoa, né, a entrar num processo aí de depressão e de outras doenças decorrentes da doença mental. Com relação a projetos, esse ano, ano passado, eu já venho estudando essa questão do burnout, do esgotamento no trabalho há muitos anos. E esse ano, eu e a Andréa Sarno, que é da Avena Consultoria, ela está nos acompanhando na live, a gente trouxe para o Brasil um kit, que é o MBI, o AWS, que vai ajudar nesta avaliação que corrobora com elementos do esgotamento, porque a gente ainda não tem dados, então, na verdade, é um kit que vai avaliar como que eu, profissional, estou em relação ao ambiente, aos 6 elementos do ambiente. Usando junto nesse projeto, é uma jornada, a gente está desenvolvendo projetos que tem rodas de conversas, tem jogos, tem vivência, tem mentoria, para líderes, para equipes, a gente também vai oferecer para a pessoa física. Então, é um projeto muito bacana, que eu também aí estou colocando mais esse projeto no guarda-chuva aí da Rosângela, coach, consultora, psicodramatista, mentora, são vários papéis dentro do papel de empreendedora.
Obrigada, Natália, obrigada, Rô. E eu estou aqui lendo os nomes, Kátia, Tiago, Cristiane, Paulo, né? Todo mundo que ficou, que a Nara, que está aqui também, todo mundo que veio ficar com a gente, passar esse finalzinho de tarde aqui de quinta-feira, né, para quem está nesse momento. E a live vai ficar gravada para quem assistiu e não teve presente com a gente, mas assistiu depois que a gente terminou. Muito obrigada também por ter chegado até aqui, né, e visto, né, o quanto nós, psicodramatistas, de fato estamos envolvidos com a questão da saúde. E essa visão holística, mais ampla de saúde, ela é muito importante e quebra esse paradigma linear, né, de que saúde, se ela é física, é do médico, se ela é mental, é do psicólogo e do psiquiatra. A saúde humana, né, a saúde do ser humano, ela depende muito da capacidade que a gente tem de proporcionar um equilíbrio entre os diferentes elementos, né? E aí cabe você ser um profissional, independente de ser um profissional que tem uma formação na medicina ou a formação na psicologia, né, essa capacidade que você tem de entender, né, que as relações com ele mesmo, a relação dele com o outro, a relação dele com o mundo, pode ser trabalhada de forma diferente e que proporciona, né? Então, assim, a alimentação ela é importante, né? O aprendizado, a educação é importante, a afetividade é importante, ter boas relações é importante. Então, a gente sabe hoje, por pesquisas, que as relações sociais, ela produz um efeito na longevidade humana muito maior do que o remédio, né? Muito maior do que um tratamento. Então, fazer atividade física, cuidar das suas relações, ampliar o seu átomo social, de novo, né? Usar a sua expansividade afetiva, que a pandemia nos limitou, então agora a gente pode estar ajudando as pessoas a fazer isso. Como é que eu amplio? Como é que eu volto a me relacionar? Né? E já que eu me acostumei a ficar em casa, eu não quero ver gente mais, né? E a gente não pode fazer isso. São as relações que vai fazer com que a gente tenha uma maturidade, uma longevidade mais saudável. Então eu agradeço vocês, a Simone que entrou, que veio a vir aqui no final. Simone, obrigada por estar conosco. E até a próxima. E vamos cuidar da nossa saúde, né? Vamos cuidar da nossa saúde. Beijo. Beijo, tchau pra vocês. Beijo. Obrigada para quem esteve aqui e para quem vai ver depois. Beijo.